Uma idosa tem a cabeça raspada à força pela nora, enquanto é filmada para as redes sociais. O vídeo, postado como uma piada, desperta indignação e viraliza em todo o país. A repercussão explode e revela segredos que estavam enterrados há anos, mas é a voz da própria vítima que transforma tudo em um poderoso movimento nacional. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. Na cobertura luxuosa do edifício Palácio das Águias, um dos mais imponentes da orla de Copacabana, o silêncio da tarde de domingo era quebrado apenas pelo som metálico de uma máquina de barbear. Dona Aparecida Noronha, aos 78 anos, permanecia imóvel na cadeira de madeira nobre trazida da sala de jantar. Seus olhos, duas lagoas profundas de sabedoria e resignação, fixavam um ponto qualquer no horizonte azul do mar carioca que se estendia pela varanda. Segura ela direito, Milena. Assim não vai dar um bom vídeo. Comandava Débora Menezes, nora de Dona Aparecida e esposa de Gustavo, único filho da idosa. A mulher de 35 anos, com unhas longas e perfeitamente pintadas de vermelho, segurava o aparelho com firmeza, enquanto sua amiga Milena Xavier se posicionava ao lado, contendo os braços frágeis da senhora com força desnecessária. Olha a cara dela. Isso vai bombar nas redes, amiga. Vamos atingir 1 milhão de visualizações fácil. Gargalhava Milena, ajustando o celular para capturar o melhor ângulo daquela cena repulsiva. Os longos cabelos prateados de Dona Aparecida, sempre presos em um coque elegante, agora caíam em mechas irregulares pelo chão de mármore. A cada passada da máquina, mais fios se acumulavam ao redor da cadeira, formando um tapete grisalho que contrastava com a decoração impecável do apartamento. Por favor, minha filha, já chega. Não quero mais, murmurava Dona Aparecida com voz trêmula, mas firme. Meu cabelo. Leva anos para crescer. Débora ignorou completamente o pedido, continuando a raspar o couro cabeludo da sogra enquanto narrava para a câmera. E aí, pessoal do TikTok? Hoje a vovó Aparecida vai ficar moderninha. Quem nunca quis dar um trato na sogra, né? Comenta aí embaixo. No canto da varanda, Josefa, a governanta que servia a família há mais de 2 décadas, observava a cena com horror. Suas mãos apertavam o pano de limpeza com tanta força que os nós dos dedos embranqueceram. Há meses ela testemunhava o tratamento cada vez mais desrespeitoso que a patroa recebia, mas nunca imaginara que chegaria a esse ponto. Dona Josefa, vem aqui filmar de outro ângulo, convocou Milena, estendendo outro celular para a funcionária. O pessoal precisa ver a transformação completa. Com licença, senhora, mas preciso terminar de preparar o jantar, respondeu Josefa, com a voz contida pela indignação e pelo medo do desemprego. Aos 52 anos, com 2 filhos na faculdade e uma neta pequena para sustentar, ela não podia se dar ao luxo de perder aquele trabalho. No entanto, enquanto se retirava para a cozinha, Josefa discretamente ativou a câmera de seu próprio celular, escondido no bolso do uniforme. O vídeo que ela gravava seria sua arma secreta, seu testemunho contra aquela violência disfarçada de diversão. No apartamento vizinho, o jovem Eduardo Souza, estudante de jornalismo de 22 anos, ouvia as risadas estridentes e o zumbido da máquina. Curioso, aproximou-se da janela e, ao perceber o que acontecia, sentiu uma onda de revolta subir pelo peito. Conhecia bem Dona Aparecida dos encontros no elevador e das tardes em que ela gentilmente revisava seus trabalhos acadêmicos, sempre com palavras de incentivo e histórias fascinantes de seu tempo como professora universitária. Enquanto isso, do outro lado da cidade, no escritório central das empresas Noronha, Gustavo finalizava uma importante videoconferência com investidores chineses. Aos 45 anos, ele havia transformado a pequena imobiliária herdada do pai em um império do setor de construção civil, com empreendimentos espalhados por todo o sudeste brasileiro. O preço do sucesso, porém, era sua ausência constante em casa. Senhores, agradeço a confiança. Enviarei os contratos revisados ainda hoje, concluiu Gustavo, desligando a chamada e afrouxando a gravata. Ele olhou para o porta-retratos sobre a mesa. Uma foto de sua mãe, Débora,
e ele mesmo sorrindo durante a festa de aniversário de casamento do ano anterior. Algo dentro dele se inquietou como um pressentimento. Carolina, cancele meus compromissos da tarde. Preciso resolver um assunto pessoal, disse a secretária pelo interfone. Mas, senhor, o encontro com o secretário de habitação está marcado para as 4, lembrou Carolina. Remarcamos para amanhã. Diga que surgiu uma emergência familiar. No apartamento, a brincadeira continuava. Dona Aparecida, agora com a cabeça completamente raspada, mantinha a dignidade que apenas décadas de vida poderiam construir. Seu semblante não demonstrava ódio ou revolta, apenas uma profunda decepção. Pronto, agora você está igual àquelas monjas do Tibete. Super zen, vovó, exclamou Débora, girando a cadeira para que Aparecida se visse no espelho da sala. A idosa finalmente encarou seu reflexo. O rosto que lhe devolveu o olhar parecia mais frágil, mais exposto. Por um breve momento, seus olhos marejaram, mas ela rapidamente recuperou a compostura. O cabelo cresce, minha filha. A dignidade, quando perdida, é muito mais difícil de recuperar, disse com voz calma, levantando-se da cadeira com dificuldade. Milena interrompeu a gravação, visivelmente desapontada com a falta de reação dramática da senhora. Ela nem chorou. Assim não vai ter graça nenhuma. Relaxa, vamos editar e colocar uma música engraçada por cima. O pessoal vai pirar, respondeu Débora, já imaginando os comentários e a atenção que receberia. O elevador do prédio chegou ao andar da cobertura. Gustavo saiu apressado, com o pressentimento cada vez mais forte. Ao abrir a porta do apartamento, foi recebido por um silêncio estranho, interrompido apenas por risadas contidas vindas da varanda. Mãe, Débora, chamou caminhando em direção às vozes. A cena que encontrou congelou-o no lugar. Sua mãe, de cabeça completamente raspada, sentada em uma cadeira cercada de cabelos no chão. Sua esposa e a amiga dela, com celulares nas mãos e sorrisos que rapidamente se transformaram em expressões de surpresa. O que vocês fizeram? Perguntou a voz quase sumindo diante do choque. Amor, você chegou mais cedo? E Débora tentou disfarçar, escondendo rapidamente o celular. Estávamos só, fazendo um vídeo divertido para o meu canal. Sua mãe concordou, não foi, dona Aparecida? Antes que a idosa pudesse responder, Josefa surgiu da cozinha ainda com o celular gravando disfarçadamente. Não é verdade, seu Gustavo, disse a governanta, reunindo toda a sua coragem. A dona Aparecida pediu várias vezes para pararem. Elas seguraram ela na cadeira quando tentou levantar. O tempo pareceu congelar naquela varanda ensolarada de Copacabana. O som das ondas quebrando na praia, dezenas de andares abaixo, parecia ensurdecedor no silêncio que se seguiu. Gustavo olhou para sua mãe, depois para sua esposa e novamente para os cabelos espalhados pelo chão. Naquele momento, algo fundamental se quebrou dentro dele. Algo que nem todo o dinheiro ou sucesso empresarial do mundo poderia consertar. Gustavo permaneceu em silêncio. O maxilar tenso denunciava a tempestade de emoções que o dominava. Seus olhos fixos nos fios prateados espalhados pelo chão da varanda refletiam mais do que raiva. Havia uma dor profunda, uma compreensão tardia do abismo que se abrira em sua própria casa enquanto ele construía impérios do outro lado da cidade. Saiam daqui, disse finalmente, com uma calma que era mais assustadora do que qualquer grito. Milena, pegue suas coisas e saia da minha casa agora. A amiga de Débora, percebendo a gravidade da situação, recolheu sua bolsa apressadamente e dirigiu-se ao elevador sem olhar para trás, o som de seus saltos ecoando no mármore como o prelúdio de uma debandada. Amor, você está exagerando, tentou Débora, aproximando-se com um sorriso nervoso. Foi só uma brincadeira para o TikTok. A internet adora esse tipo de conteúdo. Ia ajudar muito no meu trabalho como influencer. Gustavo finalmente desviou os olhos do chão e encarou a esposa. Havia algo diferente em seu olhar, como se estivesse vendo-a pela primeira vez. Brincadeira? Você chama isso de brincadeira? Sua voz cresceu apenas o suficiente para carregar o peso da decepção. Humilhar minha mãe, uma mulher de quase 80 anos, para conseguir likes na internet? Dona Aparecida, que permanecia sentada com dignidade apesar da violência sofrida, levantou-se lentamente. Suas mãos marcadas pelo tempo ajeitaram um lenço sobre a cabeça recém-raspada.
Filho, não precisa. Precisa sim, mãe, interrompeu Gustavo, gentilmente segurando as mãos da idosa. Isso não é normal. Isso não é aceitável. Débora, percebendo que estava perdendo o controle da situação, mudou de estratégia. Lágrimas começaram a brotar de seus olhos, cuidadosamente calculadas para parecerem genuínas. Eu só queria criar conteúdo diferente. Você nunca entendeu meu trabalho como digital influencer. Está sempre ocupado demais com a empresa para me apoiar. Não tente inverter a situação, cortou Gustavo. O vídeo. Quero que apague esse vídeo agora. Débora hesitou, mordendo o lábio inferior. Já foi publicado automaticamente. Tem um aplicativo que... Apague, agora. A ordem veio acompanhada de um olhar que não admitia contestação. Com dedos trêmulos, Débora pegou o celular e abriu o aplicativo. Após alguns toques na tela, mostrou para o marido. Pronto, excluído, satisfeito. No canto da sala, Josefa observava a cena, ainda com seu celular gravando discretamente no bolso do uniforme. Ela conhecia bem o tipo de Débora. Sabia que a patroa jovem provavelmente tinha salvo o vídeo em outro lugar. Dona Aparecida precisa descansar, disse Gustavo, conduzindo suavemente sua mãe em direção ao quarto. Josefa, por favor, prepare um chá para ela. A governanta assentiu e dirigiu-se à cozinha, finalmente interrompendo a gravação. O arquivo que agora possuía seria sua garantia, sua pequena parcela de justiça naquela história. Quando voltou para a sala, após levar o chá para Dona Aparecida, encontrou Gustavo e Débora em meio a uma discussão contida, mas intensa. Não sei quem você é, dizia Gustavo, a voz baixa, mas carregada de decepção. Achei que tinha me casado com alguém que compartilhava meus valores, que respeitava minha família. Eu respeito sua família, protestou Débora. Foi um erro, admito, mas você está transformando isso em um drama desnecessário. Desnecessário? Gustavo respirou fundo, como se buscasse forças. Quando nos casamos, você disse que seria uma companheira para minha mãe nas minhas ausências, que cuidaria dela como se fosse sua própria mãe. E eu cuido. Você acha que é fácil lidar com uma senhora que vive no passado, criticando minhas roupas, meu estilo de vida? Josefa, que tentava passar despercebida, não conseguiu conter um ruído de indignação. Dona Aparecida nunca criticava ninguém. Pelo contrário, era sempre ela quem defendia Débora quando Gustavo questionava os gastos excessivos da esposa ou suas ausências em eventos familiares importantes. Você tem uma hora para arrumar suas coisas, disse Gustavo finalmente, retirando a aliança do dedo. O pequeno círculo de ouro, que por 5 anos simbolizara uma união, agora parecia apenas um objeto sem significado em sua palma. Não quero você nesta casa. Você não pode estar falando sério. Débora empalideceu. Vai me expulsar por causa de um vídeo idiota? Não é pelo vídeo, respondeu Gustavo, colocando a aliança sobre a mesa de centro. É pelo que ele revela sobre você. Sobre nós, sobre o que nos tornamos. Do quarto, ouviu-se a voz de Dona Aparecida chamando por Josefa. A governanta apressou-se, deixando o casal para resolver suas questões. Josefa, disse a idosa, quando a funcionária entrou no quarto elegantemente decorado, você ainda tem o vídeo no seu celular, não é? A governanta hesitou, surpresa com a perspicácia da patroa. Tenho sim, Dona Aparecida. Gravei tudo, para provar que a senhora não consentiu com... aquilo. Dona Aparecida assentiu, seus olhos demonstrando uma lucidez que contrastava com a fragilidade de seu corpo. Eu sei. Ouvi o som quando você ligou a câmera. Sempre tive bom ouvido. Um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Guarde esse vídeo, mas não o compartilhe. Não ainda? A senhora não quer denunciar? Há momentos em que a justiça precisa seguir seu próprio curso, respondeu enigmaticamente. Agora preciso que você entre em contato com alguém por mim, sem que meu filho saiba. Josefa aproximou-se curiosa. Em todos os anos trabalhando para a família Noronha, nunca vira a patroa pedir algo em segredo. Minha neta, Luísa, a filha do Gustavo do primeiro casamento. A revelação pegou Josefa de surpresa. O seu Gustavo tem uma filha? Mas ele nunca mencionou... Há muitas feridas não cicatrizadas nesta família, suspirou Dona Aparecida. Luísa cresceu longe do pai após o divórcio. Ela tentou se reaproximar algumas vezes, mas Débora sempre dificultou as coisas.
Agora talvez seja o momento certo para um recomeço. Na sala, a discussão continuava, com um tom cada vez mais definitivo. Você vai se arrepender disso. Gustavo, ameaçou Débora, já com malas sendo arrastadas pela sala. Tenho muito a dizer sobre você e sua empresa. Diga o que quiser, respondeu ele com surpreendente serenidade. Não há nada que você possa falar que seja pior do que o que acabei de testemunhar hoje. Enquanto isso, no apartamento vizinho, o jovem Eduardo estava sentado diante do computador, o cursor piscando sobre o botão publicar de seu blog de jornalismo independente. O título do artigo que havia acabado de escrever dizia: A crueldade nas redes sociais, quando a busca por likes desumaniza os idosos. Ele hesitava. Publicar aquilo que testemunhara pela janela seria expor uma situação privada. Por outro lado, não era precisamente esse o papel do jornalismo? Denunciar abusos, dar voz aos que foram silenciados. Sua mão moveu o mouse lentamente e, após um suspiro profundo, clicou em publicar. O artigo, que não citava nomes, mas descrevia em detalhes a cena presenciada, entrou no ar às 19h43 daquela noite de domingo. Em menos de uma hora, já havia sido compartilhado em grupos de defesa dos direitos dos idosos. Em 2 horas viralizava no Twitter com a hashtag Respeitem nossos idosos. O que ninguém poderia prever era que no apartamento de Milena, a amiga de Débora guardava uma cópia do vídeo original. E que, movida por um misto de inveja e oportunismo, ela estava prestes a enviar aquele arquivo para um portal de notícias com grande audiência na internet brasileira. Na cobertura dos Noronha, enquanto Débora saía para a noite com 2 malas de grife e o rosto marcado por lágrimas de raiva, Gustavo sentava-se à beira da cama de sua mãe. Sinto muito, disse ele, segurando a mão enrugada da idosa. Eu deveria ter estado mais presente. Deveria ter percebido o que estava acontecendo. Dona Aparecida sorriu com ternura. Filho, você não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não se culpe. Como não me culpar? Deixei que transformassem minha casa em um circo de horrores enquanto eu acumulava dinheiro e poder. A idosa ajeitou-se na cama, o lenço branco sobre a cabeça raspada, conferindo-lhe uma aparência quase etérea. Nunca é tarde para recomeçar, disse ela suavemente. E talvez este seja o momento de trazer de volta ao nosso convívio alguém que há muito tempo deveria estar conosco. Gustavo franziu o senho, confuso. Do que está falando, mãe? Antes que Dona Aparecida pudesse responder, o celular de Gustavo tocou. Na tela, o nome do diretor de comunicação da empresa piscava insistentemente. Ao atender, sua expressão transformou-se de confusão para horror. Como assim, Viral? Que vídeo? Onde? Do outro lado da linha, palavras como crise de imagem, repercussão negativa e posicionamento oficial chegavam como golpes sucessivos. O diretor explicava que um vídeo mostrando Débora e uma amiga raspando à força a cabeça de uma idosa estava circulando nas redes sociais e que os internautas já haviam identificado a família Noronha como protagonista daquela cena degradante. O mundo digital, com sua velocidade implacável e seu julgamento instantâneo, começava a desmoronar sobre eles. O que havia começado como uma brincadeira para gerar likes estava prestes a se transformar em um pesadelo de proporções nacionais. Manhã de segunda-feira, amanheceu com o céu do Rio de Janeiro coberto por nuvens pesadas, como se a própria natureza refletisse a tempestade que se formava nas redes sociais brasileiras. No apartamento 1201 do edifício solar das Palmeiras, na Barra da Tijuca, Débora acordava no sofá da sala de sua amiga Patrícia, com os olhos inchados e o celular apitando incessantemente. Meu Deus, o que é isso? Fé murmurou, desbloqueando a tela e sendo imediatamente bombardeada por notificações. Mensagens de amigos, comentários em suas redes sociais, alertas de menções em reportagens. Tudo apontava para uma única direção. O vídeo estava em toda parte. Patrícia entrou na sala com 2 xícaras de café, a expressão carregada de preocupação. Amiga, você já viu o que está acontecendo? Está em todos os sites de notícias. Com dedos trêmulos, Débora abriu o navegador de seu celular. A manchete do maior portal de notícias do país saltou aos seus olhos. Violência contra idosos.
Vídeo mostra a influenciadora raspando o cabelo da sogra à força. Logo abaixo, sua própria imagem congelada segurando a máquina de barbear com um sorriso que agora parecia cruel e distorcido. Não é possível, sussurrou, sentindo o sangue fugir de seu rosto. Eu apaguei o vídeo e como... Foi a Milena, disse Patrícia sentando-se ao lado da amiga. Ela me ligou ontem à noite, completamente histérica. Disse que vendeu o vídeo para o portal G1 por uma grana preta. Ela o quê? Débora levantou-se de um salto, derramando café sobre o tapete importado. Aquela víbora! Depois de tudo que fiz por ela, paguei suas contas, emprestei roupas, apresentei para meus contatos. Ela disse que foi oportunidade de negócio, respondeu Patrícia fazendo aspas com os dedos, e que você faria o mesmo no lugar dela. O celular continuava apitando sem parar. Uma notificação específica chamou a atenção de Débora, uma mensagem de seu agente publicitário. Urgente. Todas as marcas cancelaram contratos. Me liga agora. Em menos de 12 horas, todo o império digital que Débora havia construído ao longo de 5 anos desmoronava como um castelo de areia. Seus 800 mil seguidores no Instagram. Os contratos com marcas de luxo. Os convites para eventos exclusivos. Tudo se transformava em pó diante do tribunal implacável da opinião pública. Na cobertura dos Noronha, a situação não era menos caótica. Gustavo havia passado a noite inteira ao telefone, em uma tentativa desesperada de conter os danos. A empresa de relações públicas contratada emergencialmente trabalhava a todo vapor para elaborar um comunicado oficial, enquanto advogados discutiam as implicações legais do caso. Dona Aparecida, contrariando todas as expectativas, mantinha uma serenidade quase sobrenatural, sentada em sua poltrona favorita. Com um elegante turbante branco cobrindo a cabeça raspada, ela folheava tranquilamente um livro de poesias de Cecília Meirelles. Mãe, a senhora não deveria estar descansando? Perguntou Gustavo, interrompendo brevemente uma tensa ligação com o departamento jurídico. Estou bem, filho. Não se preocupe comigo, respondeu ela com um sorriso sereno. Há coisas mais importantes a resolver agora. Josefa entrou na sala trazendo o café da manhã em uma bandeja de prata. Seus olhos evitavam encontrar os de Gustavo. O peso do segredo que carregava, tanto do vídeo em seu celular quanto do contato com a neta desconhecida, pesava em sua consciência. Seu Gustavo, tem gente lá. Embaixo. Jornalistas, muitos, informou a governanta, colocando a bandeja sobre a mesa. O porteiro disse que não consegue contê-los. Gustavo passou a mão pelos cabelos num gesto de frustração. Era só o que faltava. Vou ter que fazer um pronunciamento. Não, interveio Dona Aparecida com firmeza surpreendente. Eu farei. De jeito nenhum, protestou Gustavo. A senhora não deve se expor a esse circo. Já passou por trauma suficiente. A idosa levantou-se, ajeitando o turbante com elegância. Em seus movimentos, havia uma determinação que não combinava com a fragilidade aparente de seu corpo. Filho, entenda uma coisa. Essa história só terá um fim quando for contada pela pessoa certa. E esta pessoa sou eu. Antes que Gustavo pudesse argumentar, o interfone tocou. Era o segurança do prédio, informando que uma jovem insistia em subir, alegando ser parente da família. Não autorizei nenhuma visita, respondeu Gustavo. Confuso. Ela diz ser sua filha, senhor, Luísa Noronha. O tempo pareceu congelar naquele instante. Gustavo empalideceu, olhando instintivamente para sua mãe, que apenas assentiu com um pequeno sorriso. Deixe-a subir, ordenou finalmente, desligando o interfone e voltando-se para Dona Aparecida. Você sabia disso? Você a chamou? Há momentos na vida, meu filho, em que precisamos juntar os pedaços quebrados do passado para construir um futuro melhor, respondeu a idosa enigmaticamente. O som da campainha cortou a tensão que pairava na sala. Gustavo hesitou por alguns segundos antes de caminhar até a porta e abri-la. Diante dele estava uma jovem de 23 anos, com os mesmos olhos castanho esverdeados que ele via todas as manhãs no espelho. Luísa vestia jeans, camiseta simples e trazia uma pequena mochila nas costas. Seus cabelos escuros, cortados na altura dos ombros, emolduravam um rosto que carregava uma mistura de apreensão e determinação. Oi, pai, disse ela simplesmente, a voz ligeiramente trêmula.
Gustavo sentiu o impacto daquela palavra. Pai. Atingi-lo como uma onda. Por quanto tempo sonhara em ouvi-la novamente? 10 anos? Mais? Luísa, foi tudo que conseguiu dizer, sua voz embargada pela emoção. A jovem entrou timidamente no apartamento, olhando ao redor como quem tenta reconhecer um lugar visitado apenas em sonhos. Vim assim que a vovó ligou, explicou ela, dirigindo-se à idosa que observava a cena com olhos marejados. Vi o vídeo nas redes sociais esta manhã e quase não acreditei. Está tudo bem, vovó? Dona Aparecida abriu os braços e Luísa correu para seu abraço, como uma criança pequena buscando proteção. O reencontro, carregado de emoção, contrastava com o caos digital que se espalhava pelo país naquela manhã. Estou bem, minha querida, respondeu a idosa, acariciando o rosto da neta. Agora que você está aqui, estou ainda melhor. Gustavo observava a cena, paralisado entre a emoção do reencontro com a filha e a confusão sobre como tudo aquilo havia acontecido. Suas memórias voltaram ao doloroso divórcio, às disputas pela guarda e à gradual distância que se estabeleceu entre ele e Luísa, especialmente após seu casamento com Débora. Como você soube? Perguntou finalmente. Vovó me ligou ontem à noite, explicou Luísa ainda abraçada à avó. E hoje cedo, quando acordei, vi o vídeo em todos os lugares. Não podia ficar longe. Não desta vez. Do lado de fora do prédio, a multidão de jornalistas e curiosos aumentava a cada minuto. As redes sociais fervilhavam com comentários, análises e julgamentos. Uma nova hashtag ganhava força no Twitter. Respeito aos idosos. Enquanto isso, no apartamento de Patrícia, Débora encarava o notebook aberto no balcão da cozinha. Na tela, um e-mail de seu advogado alertava sobre possíveis processos por violência contra a pessoa idosa, danos morais e outros desdobramentos legais do caso. Preciso fazer alguma coisa, murmurou passando as mãos pelo rosto. Um vídeo de desculpas? Uma nota oficial? Não sei se vai adiantar, respondeu Patrícia sinceramente. O estrago já está feito. Tenho que tentar. Débora bateu na mesa com força. Gastei 5 anos construindo minha imagem. Não vou deixar que um único vídeo destrua tudo. Com mãos trêmulas, ela abriu o aplicativo de câmera do celular e começou a gravar. Lágrimas, agora genuínas, escorriam por seu rosto, enquanto ela ensaiava um pedido de desculpas que soava mais como uma justificativa. Nunca tive a intenção. Foi apenas uma brincadeira. Amo minha sogra. Estou profundamente arrependida. Na cobertura dos Noronha, outro vídeo estava sendo produzido, mas, diferente das lágrimas calculadas de Débora, este carregava a dignidade serena de Dona Aparecida. Sentada em sua poltrona, com o turbante branco cuidadosamente arrumado, ela falava diretamente para a câmera que Luísa segurava. Meu nome é Aparecida Noronha. Tenho 78 anos e sou professora aposentada da UFRJ. Ontem fui vítima de um ato que muitos chamariam de violência ou humilhação. Tive meus cabelos raspados contra minha vontade para servir de conteúdo para as redes sociais. Sua voz, firme e clara, não carregava ressentimento, apenas uma sabedoria tranquila que cativava quem a ouvia. Não estou aqui para condenar ou pedir punição. Estou aqui para convidar à reflexão. Em que momento permitimos que a busca por validação digital superasse nosso senso básico de humanidade? Quando o valor de um ser humano passou a ser medido em likes e compartilhamentos? Gustavo observava a gravação com um misto de admiração e espanto. Sua mãe, que sempre evitara holofotes e exposição pública, agora falava com a eloquência de quem passara a vida inteira se preparando para aquele momento. Os cabelos crescerão novamente, continuou Dona Aparecida. Mas e o respeito? E a dignidade? Como recuperamos valores que parecem cada vez mais raros em nossa sociedade obcecada por aparências e aprovação instantânea? Ao final da gravação, ela sorriu serenamente. A partir de hoje, usarei este turbante branco com orgulho. Não para esconder minha cabeça raspada, mas para transformá-la em um símbolo. Um símbolo de resistência contra a desumanização, contra a cultura do descarte dos idosos, contra a banalização da crueldade. Luísa baixou o celular, os olhos marejados de emoção. Vovó, isso foi incrível. Agora,
disse Dona Aparecida virando-se para Gustavo e Luísa. É hora de enviar esta mensagem ao mundo e começar a reconstruir nossa família. Naquele momento, enquanto o vídeo de Dona Aparecida era enviado para uma jornalista de confiança da família, Débora recebia a notificação que confirmava seus piores temores. Seu vídeo de desculpas, em vez de amenizar a situação, havia sido recebido com ainda mais indignação pelo público. Os comentários eram impiedosos, acusando-a de vitimização e falta de sinceridade. A tempestade digital que havia começado como uma pequena brincadeira agora se transformava em um furacão de proporções nacionais, redesenhando relações, revelando verdades ocultas e forçando todos os envolvidos a encararem o reflexo de suas próprias escolhas. 48 horas. Foi o tempo necessário para que o vídeo de Dona Aparecida se espalhasse como fogo em palha seca por todo o Brasil. O que começou como uma mensagem enviada a uma única jornalista transformou-se em um fenômeno nacional. Da Rede Globo ao SBT, do UOL ao G1, dos grupos de WhatsApp às discussões nos bares, em todo lugar se falava da senhora do turbante branco. A elegância e a dignidade com que ela abordou o assunto contrastavam com a crueldade do vídeo original, criando uma narrativa que capturou a imaginação coletiva. Logo, mulheres de todas as idades começaram a postar fotos usando turbantes brancos em solidariedade, com a hashtag #MaboTurbanteBranco, alcançando o topo dos trending topics. No apartamento dos Noronha, a campainha não parava de tocar. Convites para entrevistas, programas de televisão, palestras em universidades, todos queriam ouvir Dona Aparecida pessoalmente. É impressionante, comentou Luísa, que havia decidido permanecer com a avó e o pai por tempo indeterminado. A senhora se tornou um símbolo nacional da noite para o dia. Dona Aparecida, sentada à mesa do café da manhã, com seu inseparável turbante branco, sorriu serenamente. Não foi da noite para o dia, minha querida. Foram 78 anos construindo caráter. O mundo apenas demorou a perceber. Gustavo entrou na sala com o celular em mãos, a expressão dividida entre orgulho e preocupação. Mãe, o Fantástico quer fazer uma entrevista exclusiva com a senhora no domingo, ao vivo no horário nobre. A idosa tomou um gole de seu chá antes de responder. E o que você acha disso, filho? Acho que é uma oportunidade de amplificar ainda mais sua mensagem, respondeu ele sinceramente. Mas também acho que a senhora não deve se sentir obrigada a nada. Já passou por estresse suficiente. Estresse. Dona Aparecida riu suavemente. Gustavo, você ainda não entendeu. O que aconteceu comigo foi terrível, sim. Mas também foi uma oportunidade. Uma oportunidade de falar sobre algo que normalmente fica escondido nas sombras. Como tratamos nossos idosos. Luísa, que observava a cena com admiração crescente pela avó, interveio. Vovó tem razão, pai. Isso já transcendeu nossa família. Virou uma causa. O empresário olhou para a filha, ainda maravilhado com sua presença naquela casa depois de tantos anos. Em poucos dias, Luísa havia se integrado à rotina familiar como se nunca tivesse partido. Sua conexão imediata com Dona Aparecida, a facilidade com que assumiu o papel de mediadora entre a família e a imprensa, a maturidade com que lidava com toda a situação, tudo isso enchia o coração de Gustavo de um orgulho que ele jamais imaginara sentir. Você está certa, concordou finalmente. Vou confirmar a entrevista. Enquanto a família Noronha encontrava um novo equilíbrio em meio à tempestade midiática, Débora enfrentava uma realidade bem diferente. Hospedada agora em um hotel de luxo em Ipanema, seu último refúgio depois que a amizade com Patrícia se deteriorou em meio às tensões dos últimos dias, ela assistia, impotente, à própria queda. Mais 50.000 seguidores perdidos só hoje, murmurou para si mesma, observando os números em queda livre em seu perfil do Instagram. As marcas que antes disputavam sua imagem agora emitiam comunicados oficiais, distanciando-se dela. Os convites para eventos secavam. Os amigos influenciadores desapareciam. Em uma semana, Débora havia passado de celebridade digital a pária social. Seu nome agora era sinônimo de crueldade e superficialidade. Os memes se multiplicavam, as críticas não cessavam, e cada tentativa de se explicar apenas piorava a situação. O celular tocou,
interrompendo seus pensamentos sombrios. Era seu advogado. Débora, temos um problema. As imagens das câmeras de segurança do prédio foram vazadas. Mostram claramente que Dona Aparecida tentou se levantar várias vezes durante o incidente. Isso complica muito nossa defesa. Mas que droga! Exclamou ela, atirando uma almofada contra a parede. É uma conspiração. Todo mundo contra mim. Olha, continuou o advogado com voz cansada. Vou ser sincero. Sua melhor opção agora é tentar um acordo. Admitir o erro publicamente, oferecer uma compensação substancial, talvez até fazer trabalho voluntário com idosos. Você está louco? Isso seria admitir culpa. Débora, o tom do advogado endureceu. Você é culpada. Há vídeos, testemunhas, provas materiais. A questão não é mais se você vai ser considerada culpada, mas o quanto vai custar para minimizar os danos. Após desligar, Débora jogou-se na cama, finalmente permitindo que a realidade de sua situação a atingisse em cheio. As lágrimas que agora corriam por seu rosto não eram mais calculadas para câmeras ou seguidores, eram genuínas, nascidas de um desespero profundo e do reconhecimento tardio da magnitude de seus erros. No domingo à noite, o Brasil parou para assistir à entrevista de Dona Aparecida no Fantástico. A audiência bateu recordes históricos. Vestida com elegância discreta, o turbante branco cuidadosamente arrumado sobre a cabeça, a idosa falava com a sabedoria tranquila de quem viveu o suficiente para distinguir o essencial do supérfluo. Não acredito em coincidências, disse ela à apresentadora. Se tudo isso aconteceu, foi por alguma razão. Talvez para nos lembrar que por trás de cada ruga existe uma história. Que cabelos brancos são coroas conquistadas com o tempo. Que envelhecer não é deixar de existir, é existir com mais experiência. Quando questionada sobre perdão, Dona Aparecida surpreendeu a todos. Perdoar não significa apagar o que aconteceu. Significa libertar-se do peso do ressentimento. Minha nora cometeu um erro grave, motivado por valores distorcidos, mas condenar não é meu papel. Educar, sim. A câmera mostrou Gustavo e Luísa na plateia, ambos visivelmente emocionados. A apresentadora, captando o momento, pediu que a jovem falasse sobre o reencontro com a família após tantos anos. Foi como voltar para casa depois de uma longa viagem. Respondeu Luísa com os olhos marejados. Demorei muito para entender que as disputas entre adultos não deveriam ter me afastado das pessoas que amo. Hoje sei que família não é apenas quem está presente todos os dias, mas quem permanece em seu coração, mesmo quando distante. No hotel em Ipanema, Débora assistia à entrevista com um nó na garganta. Ver Gustavo e Luísa juntos, a nítida conexão entre pai e filha, a aceitação instantânea da jovem naquela família. Tudo isso era como sal em suas feridas abertas. Durante anos ela havia trabalhado sistematicamente para manter Luísa afastada, temendo perder seu lugar de destaque na vida do marido. Agora, ironicamente, era ela quem estava fora. Excluída não apenas daquela família, mas de todo o universo de privilégios e atenção que havia construído tão cuidadosamente. A senhora tem planos para o futuro? Essa perguntava agora a apresentadora à Dona Aparecida. Tenho sim, respondeu a idosa com um sorriso sereno. Amanhã mesmo iniciaremos um projeto. Estamos abrindo as portas de nossa casa para reuniões semanais com idosos da comunidade. Um espaço para compartilhar histórias, experiências e, principalmente, para ensinar aos mais jovens que envelhecer é um privilégio, não uma sentença. A apresentadora, visivelmente tocada, não conseguiu conter a pergunta pessoal. E a senhora realmente não guarda ressentimentos? Após tudo o que passou, Dona Aparecida ajeitou o turbante branco com gestos delicados antes de responder. Minha querida, ressentimento é como beber veneno esperando que o outro morra. Prefiro transformar essa experiência em algo positivo. Olhe ao redor. Quantas mulheres adotaram este turbante como símbolo de solidariedade? Quantas discussões importantes sobre o respeito aos idosos foram iniciadas? Isso vale mais que qualquer vingança. A entrevista terminou com uma imagem que ficaria gravada na memória coletiva brasileira. Dona Aparecida. Gustavo e Luísa, de mãos dadas, caminhando pela praia de Copacabana ao pôr do sol.
3 gerações unidas pelo amor que sobreviveu às tempestades da vida. Nos dias que se seguiram, o movimento do turbante branco ganhou proporções nacionais. Escolas promoviam debates sobre ética digital e respeito aos idosos. Universidades organizavam palestras sobre a cultura do descartável versus valores permanentes. Projetos de lei sobre proteção à dignidade da pessoa idosa ganhavam força no Congresso Nacional. Enquanto isso, no hotel em Ipanema, Débora tomava a decisão mais difícil de sua vida. Após noites insones e conversas dolorosas consigo mesma, ela finalmente reconheceu que não havia atalhos para a redenção. Nenhum vídeo de desculpas, nenhuma nota oficial, nenhuma estratégia de relações públicas resolveria o que apenas ações concretas poderiam transformar. Com mãos trêmulas, ela digitou uma mensagem para Gustavo. A primeira comunicação direta desde a separação. Preciso falar com Dona Aparecida, pessoalmente, sem câmeras, sem publicidade. Apenas ela e eu, por favor. A resposta demorou horas para chegar, aumentando sua ansiedade. Quando finalmente seu celular vibrou, a mensagem era curta e direta. Amanhã, 15 horas, ela aceitou te receber. Naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, Débora chorou até adormecer. Não eram lágrimas de autocomiseração ou de raiva. Eram lágrimas de quem finalmente enxerga a verdade sobre si mesmo e se assusta com o que vê. Na manhã seguinte, enquanto se preparava para o encontro que poderia definir seu futuro, ela olhou longamente para seu reflexo no espelho. Os olhos inchados, a ausência de maquiagem, as olheiras profundas, tudo revelava uma mulher diferente daquela que por tanto tempo vivera apenas para as aparências. Quem é você? Lhe perguntou ao próprio reflexo. Quem você realmente é, por baixo de todos esses filtros? A resposta ela sabia, não viria de likes ou comentários. Teria que ser construída dia após dia, escolha após escolha, longe dos holofotes que por tanto tempo haviam definido sua identidade. O caminho para a redenção seria longo, mas o primeiro passo, o reconhecimento genuíno do erro, já estava sendo dado. Enquanto isso, na cobertura dos Noronha, Dona Aparecida ajeitava seu turbante branco diante do espelho. Ao seu lado, Luísa observava a avó com admiração. — A senhora tem certeza de que quer recebê-la? Perguntou a jovem preocupada. — Absolutamente, respondeu a idosa com serenidade. Todos merecem a chance de reconstruir sua história, minha querida, mesmo aqueles que nos machucaram. E se for apenas mais uma estratégia para limpar a imagem dela? Dona Aparecida sorriu, ajeitando uma última vez o tecido branco que agora se tornara parte de sua identidade. As intenções são dela, a compaixão é minha escolha. Na sala, Gustavo aguardava tenso, olhando constantemente para o relógio. Em poucos minutos, estaria frente a frente com a mulher que havia traído sua confiança da maneira mais cruel. A mulher que, ironicamente, havia sido o instrumento involuntário para o retorno de sua filha à sua vida. O interfone tocou, anunciando a chegada de Débora. A tensão no apartamento era palpável. Ninguém poderia prever o que aconteceria naquele encontro. Mas todos sentiam, de alguma forma, que seria um momento decisivo não apenas para Débora, mas para todos os envolvidos naquela história que havia capturado a atenção de um país inteiro. O som da campainha ecoou pela cobertura, parecendo mais intenso do que o normal. Josefa, que organizava nervosamente os petiscos na bandeja de prata, lançou um olhar interrogativo a Gustavo. — Pode abrir, autorizou ele, ajeitando instintivamente a gravata, como se estivesse prestes a enfrentar uma reunião de negócios e não um encontro com a mulher que até poucos dias era sua esposa. Quando a porta se abriu, a figura que entrou surpreendeu a todos. Débora, sempre impecavelmente vestida e maquiada, surgia agora com aparência simples, quase irreconhecível. Usava jeans, camiseta branca básica e os cabelos presos em um rabo de cavalo despretensioso. Seu rosto, livre de maquiagem, revelava olheiras profundas e uma palidez que denunciava noites mal dormidas. — Boa tarde, murmurou ela, a voz desprovida da habitual confiança. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de memórias e emoções contraditórias. Gustavo apenas assentiu com a cabeça, incapaz de encontrar palavras adequadas para aquela situação.
Dona Aparecida está na varanda, informou finalmente, indicando o caminho que Débora conhecia tão bem. A ex-influenciadora caminhou lentamente pelo apartamento, sentindo-se uma estranha naquele que fora seu lar. Na varanda, Dona Aparecida estava sentada em sua poltrona favorita, o turbante branco contrastando com o azul do céu e do mar ao fundo. Luísa estava ao seu lado, com uma expressão claramente protetora. "Olá, Débora", cumprimentou a idosa com voz serena, gesticulando para a cadeira vazia à sua frente. "Por favor, sente-se." Débora obedeceu enquanto seus olhos se encontravam brevemente com os de Luísa. O reconhecimento foi imediato. A menina que ela havia sistematicamente afastado da vida de Gustavo agora estava ali, integrada à família, ocupando o espaço que ela mesma havia perdido. "Luísa", disse com um aceno tímido. "Faz tempo." 9 anos, respondeu a jovem secamente, "desde que você convenceu meu pai que eu estava melhor longe dele." Dona Aparecida colocou suavemente a mão sobre o braço da neta. "Luísa, querida, você poderia nos dar alguns minutos a sós?" A jovem hesitou, claramente relutante em deixar a avó sozinha com Débora. "Está tudo bem", assegurou a idosa com um sorriso tranquilo. "Às vezes, certas conversas precisam acontecer entre 4 olhos." Após um último olhar desconfiado na direção de Débora, Luísa levantou-se e dirigiu-se à sala, onde seu pai andava de um lado para o outro, consumido pela ansiedade. Na varanda, o silêncio voltou a reinar. O som das ondas quebrando na praia de Copacabana, dezenas de andares abaixo, parecia amplificado. "Obrigada por me receber", começou Débora finalmente, a voz trêmula. "Sei que não mereço sua atenção depois do que fiz." Dona Aparecida observava-a atentamente, seus olhos sábios percorrendo cada detalhe daquela mulher transformada pela humilhação pública. "Por que você veio, Débora?" perguntou diretamente. A pergunta, embora esperada, pegou a ex-influenciadora de surpresa. Ela havia ensaiado um pedido de desculpas elaborado durante toda a noite, mas agora, diante do olhar penetrante da sogra, todas as palavras planejadas pareciam vazias e insuficientes. Sua voz falhou. "Eu vim pedir perdão, mas sei que não existe perdão para o que fiz." "E por que você fez?" insistiu Dona Aparecida, sua voz nem acusatória nem compreensiva, apenas genuinamente curiosa. Débora respirou fundo, enfrentando pela primeira vez a pergunta que havia evitado durante todos aqueles dias de tormenta. "Eu não sei", admitiu finalmente, as lágrimas começando a escorrer por seu rosto. "Ou melhor, sei sim. Fiz porque queria a atenção. Porque medi meu valor em likes e visualizações por tanto tempo que esqueci o que realmente importa. Porque me tornei tão obcecada com minha imagem pública que perdi a noção de humanidade." A confissão crua e desprotegida pairou no ar entre elas. Dona Aparecida não respondeu imediatamente. Seu olhar desviou-se para o oceano, como se buscasse sabedoria nas águas profundas do Atlântico. "Sabe, Débora", começou finalmente, "quando você entrou para nossa família, eu tinha esperanças. Via em você uma mulher inteligente, cheia de energia, capaz de trazer alegria para a vida do meu filho. E durante um tempo, foi isso mesmo que aconteceu." Débora enxugou as lágrimas, surpresa com aquelas palavras inesperadamente gentis. "Mas então", continuou a idosa, "algo mudou. Não foi de repente, foi gradual, quase imperceptível. Primeiro era apenas o celular sempre na mão. Depois as conversas que você interrompia para checar notificações. As refeições em família sacrificadas por sessões de fotos. A vida real sendo constantemente editada para parecer perfeita nas redes." "Eu não percebi", murmurou Débora. "Ninguém percebe", respondeu Dona Aparecida com um suspiro. "É como uma doença silenciosa. Vai tomando espaço, vai reconfigurando valores, vai distorcendo prioridades. Até que um dia, você acorda e não reconhece mais a pessoa no espelho." Na sala, Gustavo e Luísa ouviam a conversa em silêncio, ambos profundamente tocados pela sabedoria com que Dona Aparecida conduzia aquele momento delicado. "O que me machucou não foram os cabelos raspados", continuou a idosa, tocando suavemente o turbante branco. "Foi ver no seu rosto,
no rosto da mulher que meu filho escolheu para compartilhar a vida, uma alegria genuína ao me humilhar, como se minha dignidade valesse menos que alguns minutos de fama digital. As palavras atingiram Débora como golpes físicos. Cada frase expunha verdades que ela havia deliberadamente ignorado. Cada observação iluminava cantos obscuros de seu comportamento que preferia manter nas sombras. Eu me perdi, admitiu, soluçando abertamente agora. Me perdi tanto que fiz coisas que jamais imaginei ser capaz. Não estou pedindo que volte a confiar em mim, ou que me aceite de volta. Sei que é impossível. Só queria que soubesse que estou verdadeiramente arrependida e que, independente do que aconteça, vou passar o resto da minha vida tentando ser melhor. Dona Aparecida observou-a por longos segundos, avaliando a sinceridade daquelas palavras. O arrependimento verdadeiro não se mede em lágrimas ou promessas, disse finalmente. Se mede em ações, em mudanças reais de comportamento, em escolhas diárias que refletem novos valores. Eu sei, respondeu Débora, enxugando o rosto. É por isso que tomei algumas decisões. Vou desativar todas as minhas redes sociais. Vou fazer terapia. E aceitei um convite para trabalhar como voluntária em um abrigo para idosos na Tijuca. A última informação surpreendeu Dona Aparecida, que ergueu as sobrancelhas. Foi ideia do meu advogado inicialmente, admitiu Débora com honestidade. Parte da estratégia de reparação de imagem. Mas quando visitei o lugar, algo mudou dentro de mim. Aqueles idosos, muitos abandonados pelas famílias. Me fez pensar no que eu fiz com a senhora, no que estive prestes a me tornar. Na sala, Gustavo e Luísa trocaram olhares surpresos. Havia uma sinceridade na voz de Débora que nenhum dos dois esperava encontrar. Entendo, disse Dona Aparecida após alguns instantes de reflexão. E quanto a Gustavo e Luísa, o que espera deles? Débora baixou os olhos, a pergunta claramente tocando em um ponto sensível. Não espero nada, respondeu com voz quase inaudível. Sei que destruí meu casamento com minhas próprias mãos. E quanto a Luísa? Ela hesitou buscando as palavras certas. Devo a ela mais desculpas do que seria possível expressar. Fiz tudo o que pude para mantê-la afastada por puro egoísmo, por medo de perder meu lugar na vida de Gustavo. Do outro lado da porta, Luísa sentiu um nó na garganta. Por anos havia culpado o pai pelo distanciamento, sem nunca suspeitar da influência manipuladora de Débora nos bastidores. Agora vejo que eles precisavam um do outro, continuou Débora. Que eu privei ambos de uma relação que poderia ter sido linda. É mais um erro pelo qual nunca poderei compensá-los adequadamente. Dona Aparecida assentiu lentamente, processando tudo o que ouvia. Havia um longo caminho entre palavras de arrependimento e ações concretas de mudança, ela sabia bem. Mas também sabia reconhecer quando uma pessoa estava genuinamente disposta a trilhar esse caminho. Débora, disse finalmente, não posso falar pelo meu filho ou minha neta. Suas relações com eles terão que ser reconstruídas, ou não, de acordo com as escolhas de cada um. Mas posso falar por mim mesma. A ex-influenciadora ergueu o olhar apreensiva. Eu te perdoo, declarou a idosa com simplicidade. 3 palavras. Apenas 3 palavras, pronunciadas sem alarde, sem condições, sem dramaticidade. Mas o impacto sobre Débora foi avassalador. Um soluço escapou de sua garganta, seguido por um choro profundo, quase primitivo. O choro de alguém que, pela primeira vez, confronta a magnitude de seus erros e, simultaneamente, vislumbra a possibilidade de redenção. Na sala, Gustavo e Luísa permaneciam em silêncio, cada um absorvido em seus próprios pensamentos e emoções. A cena que testemunhavam era poderosa demais para ser interrompida com palavras. Obrigada, conseguiu dizer Débora finalmente, quando o choro diminuiu. Eu não mereço. Perdão não é algo que se mereça, interrompeu Dona Aparecida gentilmente. É um presente. O que fazemos com esse presente, isso sim determina nosso valor. A conversa continuou por mais algum tempo, assumindo gradualmente um tom mais leve. Débora contou sobre seus planos para o futuro, incluindo um curso de gerontologia que pretendia começar no semestre seguinte.
Dona Aparecida ouviu com interesse genuíno, ocasionalmente oferecendo conselhos ou palavras de encorajamento. Quando finalmente a ex-influenciadora se levantou para partir, sentia-se simultaneamente exausta e renovada. O peso que carregava não havia desaparecido completamente. Sabia que as consequências de seus atos a acompanhariam por muito tempo, mas pela primeira vez em semanas conseguia respirar sem sentir aquela opressão constante no peito. "Posso perguntar uma última coisa?" pediu já na porta da varanda. "Claro", respondeu Dona Aparecida. "Como a senhora consegue? Como consegue perdoar tão facilmente alguém que lhe causou tanto mal?" A idosa sorriu, ajeitando o turbante, branco que agora simbolizava muito mais que uma cabeça raspada. "Não foi fácil", admitiu, "mas com a idade aprendemos que guardar rancor é como carregar uma mala pesada em uma viagem que já é curta demais. Perdoar é libertar-se, não o outro." Débora assentiu, absorvendo aquela sabedoria. Com um último obrigada, caminhou em direção à sala, onde Gustavo e Luísa aguardavam. O encontro entre os três foi breve e desconfortável. Nenhuma das feridas entre eles poderia ser curada com uma única conversa. Mas quando Débora finalmente deixou o apartamento, algo havia mudado no ar. Uma tensão havia se dissipado, substituída por uma possibilidade tênue, mas real, de que novos caminhos pudessem ser traçados a partir dali. Na varanda, Dona Aparecida observava o pôr do sol sobre a baía de Guanabara, suas cores vibrantes pintando o céu do Rio de Janeiro. Luísa juntou-se a ela, sentando-se na cadeira que Débora acabara de desocupar. "A senhora realmente a perdoou?" perguntou a jovem, ainda processando tudo o que testemunhara. "Sim", respondeu a idosa simplesmente. "Não por ela, mas por mim, porque carregar mágoas só envenena a alma de quem as carrega." Luísa refletiu sobre aquelas palavras, pensando em seus próprios ressentimentos acumulados ao longo dos anos. O distanciamento do pai, as oportunidades perdidas, os aniversários comemorados à distância. "Acho que tenho muito a aprender com a senhora", admitiu finalmente. Dona Aparecida sorriu, estendendo a mão para segurar a da neta. "E eu com você, minha querida. Cada geração tem sua sabedoria para compartilhar." Gustavo juntou-se a elas, trazendo uma bandeja com chá. Os três ficaram em silêncio, contemplando o espetáculo natural que se desenrolava no horizonte. A família, antes fragmentada por mal-entendidos e ausências, agora reunida novamente, mais forte e mais sábia. No hotel em Ipanema, Débora preparava-se para deixar o Rio de Janeiro. Sua bagagem, muito menor que a habitual, continha apenas o essencial. Havia decidido passar uma temporada na casa dos pais em Belo Horizonte. Um retorno às origens que, esperava, pudesse ajudá-la a reconectar-se com valores há muito esquecidos. Antes de sair, olhou uma última vez para seu celular. O Instagram, que antes era a extensão de seu ser, agora parecia um objeto estranho, quase alienígena. Com alguns toques, acessou as configurações e selecionou a opção "Desativar conta temporariamente". Uma mensagem de confirmação apareceu. "Tem certeza? Seus seguidores sentirão sua falta." Débora hesitou apenas um segundo antes de confirmar. A era dos filtros, das aparências, da validação externa havia terminado. Um novo capítulo começava, mais autêntico, mais difícil, mas infinitamente mais real. Na cobertura dos Noronha, o telefone tocou. Era a produção do programa Encontro, da TV Globo. Queriam fazer uma reportagem especial sobre o movimento do turbante branco, que agora se espalhava por todo o país, inspirando iniciativas de valorização e respeito aos idosos. "O que a senhora acha?" perguntou Gustavo à sua mãe após desligar. Dona Aparecida sorriu, observando Luísa que brincava com um lenço branco, tentando replicar o turbante da avó. "Acho que algumas histórias precisam ser contadas", respondeu ela serenamente. "Não por vaidade ou fama, mas pelo bem que podem fazer ao serem compartilhadas." Na manhã seguinte, enquanto Débora embarcava no voo para Belo Horizonte, deixando para trás a vida de glamour e superficialidade que havia construído, Dona Aparecida preparava-se para mais uma entrevista. Desta vez, porém, não estaria sozinha. Ao seu lado, usando turbantes brancos idênticos ao seu, estariam Gustavo e Luísa,
3 gerações unidas não apenas pelo sangue, mas por uma nova compreensão do que realmente constitui os laços familiares. A história que havia começado com um ato de crueldade agora se transformava em um poderoso movimento de conscientização e respeito. O símbolo do turbante branco, nascido da humilhação, tornava-se emblema de resistência, dignidade e sabedoria. E nas redes sociais onde tudo começara, uma nova hashtag ganhava força. Recomeços possíveis. 6 meses se passaram desde aquela tarde fatídica na cobertura dos Noronha. O inverno carioca, sempre suave, dava agora lugar à primavera, trazendo consigo a promessa de renovação que a estação carrega em sua essência. Na sala ampla do Centro Comunitário da Terceira Idade de Copacabana, Dona Aparecida ajustava cuidadosamente o projetor. Seus cabelos, agora com alguns centímetros, formavam uma delicada coroa prateada, mas o turbante branco permanecia como uma escolha consciente, não mais uma necessidade. Mais um símbolo. Vovó, precisa de ajuda? Perguntou Luísa, entrando na sala com uma bandeja de biscoitos caseiros. Está tudo sob controle, querida, respondeu a idosa com um sorriso, apenas verificando se está tudo pronto para a apresentação. O local estava decorado com cartazes coloridos anunciando o evento daquela tarde. Projeto Turbante Branco, 6 meses de história. Nas paredes, fotos documentavam as diversas atividades desenvolvidas ao longo daquele período. Rodas de conversa entre jovens e idosos, oficinas de contação de histórias, aulas de informática, onde os papéis se invertiam, netos ensinando avós a navegar no mundo digital com segurança e consciência. Que começara como uma resposta a um ato de humilhação, havia se transformado em um movimento nacional de valorização da sabedoria dos mais velhos. O projeto, inicialmente financiado pela família Noronha, agora recebia apoio de empresas, universidades e do poder público, expandindo-se para outras cidades brasileiras. Os convidados começaram a chegar, anunciou Gustavo, entrando apressadamente na sala. Seu rosto, antes constantemente tenso pelos compromissos corporativos, agora exibia uma serenidade que surpreendia quem o conhecera, apenas como o implacável CEO das empresas Noronha. Nos últimos meses, ele havia reorganizado completamente suas prioridades, delegara parte de suas responsabilidades executivas, reduzira sua carga horária de trabalho e, pela primeira vez em anos, permitira-se desfrutar da vida, além dos relatórios financeiros e reuniões de diretoria. A reconexão com Luísa havia sido fundamental nessa transformação. Pai e filha, após anos de distância forçada, redescobriram-se com uma intensidade que surpreendera a ambos. As feridas do passado, embora não completamente cicatrizadas, já não sangravam como antes. Vou receber o pessoal na entrada, ofereceu-se Luísa, ajeitando instintivamente o pequeno turbante branco que usava como uma tiara, sua própria versão do símbolo que agora identificava o movimento criado por sua avó. Aos 23 anos, a jovem encontrara seu propósito como coordenadora de comunicação do projeto Turbante Branco. Seu conhecimento em mídias digitais, combinado com a sensibilidade herdada da avó, fazia dela a pessoa perfeita para traduzir aquela causa para as novas gerações. Enquanto os convidados chegavam, autoridades, jornalistas, representantes de instituições parceiras, Dona Aparecida dava os últimos retoques na apresentação que faria. Não era mais apenas sua história pessoal que seria contada, mas a jornada coletiva de milhares de pessoas que haviam sido tocadas pelo movimento. Dona Aparecida, sem uma voz familiar, interrompeu seus pensamentos. Posso entrar? Virando-se, a idosa deparou-se com Débora parada à porta. Seus cabelos, antes tingidos de loiro platinado, agora exibiam sua cor natural, castanho escuro. A maquiagem, antes excessiva, dava lugar a um visual simples e natural, mas a maior transformação estava em seus olhos. O olhar calculista e superficial, substituído por uma expressão de genuína serenidade. Débora, que surpresa maravilhosa! Exclamou Dona Aparecida, aproximando-se para um abraço caloroso. Não sabia que viria. Cheguei ao Rio ontem à noite, explicou a ex-influenciadora. Não podia perder a celebração dos 6 meses do projeto, especialmente porque
Ela hesitou, mordendo o lábio inferior. Bem, porque de certa forma tudo começou comigo. O reencontro entre as duas mulheres atraiu olhares curiosos dos presentes. A história da influenciadora que raspou a cabeça da sogra ainda era lembrada, mas agora como prelúdio de uma narrativa muito maior e mais significativa. Como tem passado? Perguntou Dona Aparecida, genuinamente interessada. Bem, respondeu Débora com um sorriso tímido. O trabalho no abrigo de idosos em Belo Horizonte tem sido transformador. E o curso de gerontologia é fascinante. Estou aprendendo tanto. E as redes sociais? Débora riu suavemente. Continuo afastada. Mantenho apenas um perfil profissional, totalmente focado em divulgar informações sobre cuidados com idosos e combate ao etarismo. Nada de filtros, nada de poses, nada de vida pessoal exposta. Gustavo, que observava a cena à distância, sentiu um misto de emoções contraditórias. O casamento havia terminado definitivamente. Os papéis do divórcio foram assinados 3 meses após o incidente. Mas o ressentimento inicial dava lugar, gradualmente, a uma aceitação silenciosa do papel que Débora desempenhara em sua vida, para o bem e para o mal. Pai? Chamou Luísa, aproximando-se discretamente. Tudo bem? Tudo ótimo, assegurou ele, abraçando a filha pelos ombros, apenas pensando em como a vida dá voltas inesperadas. A jovem seguiu seu olhar até Débora, a mulher que por tanto tempo havia sido um obstáculo em sua relação com o pai. Respirando fundo, tomou uma decisão. Vou cumprimentá-la, declarou, surpreendendo Gustavo. Tem certeza? Você não precisa... Preciso sim, interrompeu Luísa com determinação. Vovó me ensinou que guardar mágoas só prejudica a nós mesmos. Além disso, todos merecem uma segunda chance. Enquanto pai e filha se aproximavam de Dona Aparecida e Débora do outro lado da sala, Josefa organizava o buffet com sua habitual eficiência. A governanta, que tanto fizera para proteger a patroa naquele dia fatídico, agora ocupava o cargo oficial de administradora do projeto Turbante Branco. Uma promoção que reconhecia não apenas sua lealdade, mas também suas notáveis habilidades organizacionais. Dona Josefa abordou-a uma jovem repórter. A senhora tem 1 minuto? Gostaria de incluí-la na matéria sobre os bastidores do projeto. A governanta sorriu, ainda desconfortável com a atenção que ocasionalmente recebia. O vídeo que gravara secretamente naquele domingo nunca fora divulgado. Dona Aparecida insistira que ficasse guardado, preferindo que a história fosse contada não pela humilhação registrada, mas pela transformação que se seguiu. Claro, respondeu Josefa, enxugando as mãos no avental. Mas não tenho muito a dizer. Apenas fiz o que qualquer pessoa com consciência faria. No centro do salão, o encontro entre Débora e Luísa gerava um silêncio expectante. As duas mulheres, separadas por anos de manipulações e ausências, encaravam-se agora com uma mistura de apreensão e esperança. Oi, Luísa, cumprimentou Débora, incerta sobre como proceder. Você está linda. Obrigada, respondeu a jovem com educação contida. Soube que você está estudando gerontologia. Sim, estou no mais 2º semestre. É fascinante como sabemos pouco sobre o processo de envelhecimento, mesmo sendo algo universal. A conversa fluiu, surpreendentemente natural, sobre temas seguros e impessoais. Não havia reconciliação instantânea. Algumas feridas exigem mais que palavras para cicatrizar completamente, mas havia um começo, uma pequena ponte sendo construída sobre o abismo que as separara por tanto tempo. Gustavo observava a cena com um misto de espanto e admiração. Sua filha, que teria todas as razões para guardar rancor, demonstrava uma maturidade emocional, que ele, em seus 45 anos, ainda lutava para alcançar. Ela tem muito de você, comentou Dona Aparecida, aproximando-se silenciosamente. A mesma força interior, a mesma capacidade de perdoar. Acho que ela tem mais da senhora, respondeu ele com um sorriso. Graças a Deus. O evento começou pontualmente às 3 da tarde. O auditório improvisado lotou rapidamente, com pessoas de todas as idades ocupando as cadeiras dispostas em semicírculo. Na primeira fileira, lado a lado, sentavam-se Gustavo, Luísa, Josefa e, para surpresa de muitos, Débora, um símbolo vivo da reconciliação que o projeto promovia.
Dona Aparecida subiu ao pequeno palco, ajustando o microfone à sua altura. Seu turbante branco, agora ornado com um delicado bordado dourado, brilhava sob as luzes. "Boa tarde a todos", começou ela, sua voz serena preenchendo o ambiente. "Estamos aqui hoje para celebrar não apenas 6 meses de um projeto social, mas uma jornada de transformação coletiva que começou da maneira mais inesperada. A apresentação que se seguiu mesclava dados concretos sobre o impacto do projeto Turbante Branco. Número de beneficiados, cidades alcançadas, parcerias estabelecidas, com reflexões profundas sobre dignidade, respeito intergeracional e o perigo da superficialidade em um mundo cada vez mais conectado digitalmente, mas emocionalmente distante. Nossa sociedade, observou Dona Aparecida em determinado momento, desenvolveu uma relação paradoxal com o envelhecimento. Gastamos fortunas tentando parecer mais jovens, enquanto descartamos a sabedoria dos que já percorreram o caminho que estamos apenas começando a trilhar. As palavras, pronunciadas sem amargura ou acusação, tocavam profundamente os presentes. Nos olhos de Débora, lágrimas silenciosas refletiam o reconhecimento doloroso de sua própria participação na perpetuação daqueles valores distorcidos. Mas hoje, continuou a idosa, seu olhar percorrendo a plateia, vejo diante de mim a prova de que é possível mudar essa realidade. Cada um de vocês, independente da idade, carrega o potencial de construir pontes entre gerações, de valorizar a experiência sem descartar a inovação, de reconhecer que todos, jovens e velhos, temos algo valioso a compartilhar. Ao final da apresentação, anunciou-se a expansão do projeto para mais 5 cidades brasileiras, graças a uma parceria com o Ministério da Cidadania. O projeto Turbante Branco, nascido de um ato de crueldade transformado em oportunidade de conscientização, consolidava-se como política pública de promoção do respeito intergeracional. Os aplausos foram calorosos e prolongados. Dona Aparecida, visivelmente emocionada, fez um gesto convidando Gustavo, Luísa e Josefa a juntarem-se a ela no palco. Após um momento de hesitação, estendeu a mão também para Débora. "Venha", insistiu quando a ex-nora hesitou. "Você também faz parte desta história." A imagem daquele grupo improvável unido no palco foi capturada por dezenas de câmeras e celulares. Não era uma família tradicional, nem uma equipe convencional. Era um mosaico de pessoas conectadas por experiências compartilhadas, por feridas transformadas em aprendizado, por escolhas conscientes de superação. Após o evento, enquanto os convidados circulavam pelo coquetel, Débora aproximou-se discretamente de Gustavo. Era a primeira vez que conversavam a sós desde a separação. "Parabéns pelo trabalho incrível que vocês estão fazendo", disse ela sinceramente. "Obrigado", respondeu ele, sentindo-se estranhamente à vontade. "E parabéns pela sua transformação. Luísa me contou sobre o projeto que você iniciou em Belo Horizonte." Débora assentiu, um rubor suave colorindo suas bochechas. "É pequeno ainda. Apenas um grupo de jovens visitando asilos regularmente. Mas está crescendo. Se precisar de apoio da Fundação Noronha, as portas estão abertas." A oferta, feita sem ressentimentos ou segundas intenções, surpreendeu Débora. Isso significaria muito. "Obrigada." Do outro lado do salão, Dona Aparecida observava a cena com satisfação serena. Ao seu lado, Luísa seguia seu olhar. "A senhora sempre soube que isso aconteceria, não é?" E perguntou a jovem intrigada. Desde o início, quando chamou a mim e agora, convidando a Débora para o evento, a idosa sorriu enigmaticamente. "Digamos que a idade nos dá uma certa clareza sobre a natureza humana. Todos cometemos erros, Luísa. O que define nosso caráter não são os erros em si, mas o que fazemos depois deles." Quando a tarde chegava ao fim e os convidados começavam a se despedir, Josefa aproximou-se de Dona Aparecida com uma expressão preocupada. "Dona Aparecida, a senhora não parece bem. Está pálida." "Apenas cansada, minha querida", tranquilizou a idosa, embora um observador atento pudesse notar o leve tremor em suas mãos. "Foi um dia emocionante. Vamos para casa", decidiu Gustavo, notando também o cansaço da mãe. "A senhora precisa descansar." No caminho de volta à cobertura em Copacabana, no confortável banco traseiro da SUV dirigida pelo motorista da família,
Dona Aparecida manteve os olhos fechados, aproveitando o silêncio após horas de interação social intensa. Vovó? E chamou Luísa suavemente. Posso perguntar uma coisa? Claro, minha querida. A senhora nunca nos contou exatamente por que escolheu um turbante branco. Por que não outra cor ou outro acessório? Dona Aparecida abriu os olhos, um sorriso suave iluminando seu rosto cansado. O branco, para mim, sempre representou recomeço, pureza de intenções, explicou. Quando me vi com a cabeça raspada, poderia ter escolhido esconder o que aconteceu. Poderia ter me vitimizado ou me isolado de vergonha. Em vez disso, decidi transformar aquele momento em um novo começo. Gustavo, que ouvia atentamente do banco da frente, sentiu um nó na garganta. Sua mãe, que passara a vida inteira priorizando os outros, primeiro o marido, depois o filho, agora a neta, finalmente recebia o reconhecimento que merecia. Além disso, continuou Dona Aparecida com um toque de humor nos olhos, o branco combina com tudo. Sempre fui prática, vocês sabem. A risada que se seguiu aliviou a densidade emocional do momento, permitindo que a conversa fluísse para temas mais leves durante o restante do trajeto. Na cobertura, enquanto Josefa preparava o chá da tarde, Dona Aparecida retirou cuidadosamente o turbante branco, revelando os cabelos prateados que agora cresciam uniformemente, emoldurando seu rosto com uma suavidade que contrastava com a força de seu espírito. Sabe, comentou ela para Luísa, que a ajudava a acomodar-se em sua poltrona favorita. Talvez em breve não precise mais usar o turbante. Meu cabelo está crescendo bem. Mas o símbolo permanecerá, respondeu a jovem, ajoelhando-se ao lado da avó. O que a senhora construiu vai muito além de um acessório. Na varanda, contemplando o pôr do sol que tingia de dourado a Baía de Guanabara, Gustavo recebia uma ligação inesperada. Era Eduardo, o jovem jornalista do apartamento vizinho que havia escrito o primeiro artigo sobre o incidente, 6 meses atrás. Senhor Noronha, desculpe incomodar, mas queria informá-lo que fui convidado para cobrir a expansão do projeto Turbante Branco para o Nordeste. Achei que gostaria de saber. Isso é excelente, Eduardo. Ninguém melhor que você, que acompanhou a história desde o início. Na verdade, continuou o jovem, estou pensando em escrever um livro sobre toda essa jornada, com a permissão da sua família, claro. A proposta pegou Gustavo de surpresa. Um livro? Bem, teria que conversar com minha mãe e... Diga a ele que sim. Interveio Dona Aparecida, que se aproximara silenciosamente, apoiada no braço de Luísa. Histórias como a nossa precisam ser registradas, não por vaidade, mas pelo bem que podem fazer. Naquela noite, enquanto a família Noronha jantava tranquilamente, celebrando o sucesso do evento e planejando os próximos passos do projeto, Débora voltava ao seu hotel em Ipanema. Na mesa de cabeceira, um convite formal para integrar o Conselho Consultivo da Fundação Noronha, entregue discretamente por Gustavo ao final do evento. Ao lado, o celular vibrou com uma notificação. Era uma mensagem de Luísa. Obrigada por ter vindo hoje. Significou muito para a vovó. E para mim também. Simples assim. Nenhuma promessa grandiosa de reconciliação instantânea. Nenhuma garantia de que todas as feridas estavam cicatrizadas. Apenas um pequeno passo em direção a um futuro onde o ressentimento cedia espaço ao respeito mútuo. Na cobertura dos Noronha, antes de se recolher para dormir, Dona Aparecida parou diante do espelho. Os cabelos prateados, agora livres do turbante, refletiam a luz suave do abajur. Com dedos delicados, ela tocou as mechas que cresciam, sentindo sua textura. Mãe, Thea chamou Gustavo da porta. Precisa de alguma coisa? Ela virou-se, um sorriso sereno iluminando seu rosto. Não, meu filho. Tenho tudo o que preciso. E tinha, realmente, uma família reunida, um propósito maior que si mesma, a consciência tranquila de quem transforma dor em sabedoria, humilhação em dignidade, final em recomeço. O turbante branco repousava cuidadosamente dobrado sobre a penteadeira, não mais uma necessidade, mas um símbolo, um lembrete silencioso de que, às vezes, é preciso perder algo valioso para descobrir o que é verdadeiramente essencial. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Dona Aparecida e sua família tenha tocado seu coração.
Para acompanhar mais histórias emocionantes como esta, preparamos uma playlist especial que explora os laços familiares e a sabedoria que só o tempo proporciona. Encontrem-na clicando no link à esquerda desta tela. Se a história do turbante branco despertou emoções e reflexões em você, não deixe de se inscrever em nosso canal e dar um like neste vídeo. Diariamente trazemos narrativas únicas que exploram a complexidade da vida brasileira em suas diversas facetas. Queremos saber sua opinião. Você já presenciou situações em que a busca por validação nas redes sociais ultrapassou limites éticos? Compartilhe sua experiência nos comentários. Nossa próxima história já está sendo preparada e prometemos mais emoções e reflexões. Até breve!